Oi, pessoal, aqui é a Lari e está de volta o seu podcast Chá de Camomila. Esse espaço que a gente criou para sentar, relaxar, poder refletir um pouco sobre a vida e sobre os caminhos que ela vem tomando. Ao fazer essa introdução, eu fico pensando nos caminhos que a minha vida tomou nesses últimos meses que eu não gravei, né, outros programas, não conversei mais aqui com vocês. Para quem não é próximo, assim, né, não me segue nas redes sociais, enfim, eu me mudei, né, me mudei com a minha família. Eu passei numa seleção para fazer um doutorado sanduíche no Canadá e estou há quase 2 meses morando em Toronto, onde fica a instituição de ensino que eu estou estudando agora, a University of Toronto, ou como dizem os locais, Toronto. E, como vocês podem imaginar, né, muita coisa mudou. Mas eu não estou pronta ainda para conversar sobre as alegrias e os traumas dessa fase, né, que tem sido muito mais desafiante do que eu imaginei. Não pelas coisas que eu imaginei, mas por outras coisas que, quando eu tiver processado melhor, eu partilho. Mas no momento eu queria conversar sobre um áudio que eu recebi de um amigo e uma das despedidas, né, dos encontros que eu fui me encontrando com as pessoas antes de vir para cá, passar essa temporada com a minha família. Me despedi de uma família muito querida. Vou citar aqui o nome deles, né? Amanda, Luiz e os filhos deles, pequenininhos. E aí, ao sair do apartamento e pegar a estrada, né? O marido dessa minha amiga, o Alu, me mandou um áudio no WhatsApp perguntando, e aqui eu vou transcrever as palavras dele. Ele dizia: eu vivo ouvindo você dizer que acha que tem muitas limitações, que acha que não tem tanta capacidade e tal, sendo que o interessante, aqui nas palavras dele, é que mesmo você tendo esses pensamentos negativos sobre si mesma, você vai e faz várias coisas. Você deu a cara a tapa e fez o podcast, o doutorado, aqui ele foi citando alguns exemplos, né? E disse, está disposta a viajar. E aí ele me perguntou, como funciona a sua cabeça? Você acha que não é capaz, mas faz do mesmo jeito? Como é que é? E aí faz quase 2 meses que eu recebi esse áudio. Estou gravando esse podcast, Alu, para te responder e tentar elaborar essa resposta para mim mesma, compartilhar aqui no intuito de refletir um pouco sobre isso, sobre ter medo e sobre agir. E para não perder um pouco dessa tradição aqui do podcast, né, eu venho trazer um livro infantil que eu descobri através do podcast da Bruna Martioli, que é uma doutoranda em literatura, ela estuda em Portugal e tem um podcast aqui chamado Tempo de Morangos. Acho que alguns ouvintes devem também conhecê-la, mas fica a indicação também. E há meses eu ouvi falar sobre esse livrinho infantil, ela fez um episódio tratando sobre ele. Gravei isso na memória e ao pensar nesse tema para o podcast, a primeira referência que me veio em mente foi ele. O livro se chama O Ratinho e o Muro Vermelho. Eu vou ler alguns trechos do livro para que a gente possa se inteirar da história. Ele começa assim: o muro vermelho sempre ali estivera, estendia-se até se perder de vista. Ninguém sabia onde começava ou acabava, ou sequer como lá tinha ido parar. Na verdade, ninguém parecia reparar nele. Mas o ratinho era curioso. O que estará para lá do grande muro vermelho? Pensava. E aí ele começa a perguntar para vários animais sobre o que eles pensam daquele muro que está lá. Primeiro que ele pergunta é um gato. E aí pergunta, sabe por que esse muro está aí? E o gato responde, o muro está aqui para ninguém entrar. O muro nos protege e é perigoso do outro lado. Aí, não satisfeito, ele vai perguntando a outros animais. E aí pergunta a um urso. Velho urso, por que é que o muro vermelho foi construído? E aí o urso responde. Não me lembro, ratinho. O muro está aqui há tanto tempo que ele se tornou parte da minha vida. E aí ele vai perguntando para outro animal, chega na raposa. E ele diz, sabe por quê? Sabe o que está para além do muro vermelho, raposa? E ela sorri e diz, isso não me interessa. Fazes muitas perguntas, ratinho. Aceita as coisas como elas são e serás feliz como eu.
E aí ele vai para o último animal, que é um leão, que morava ali também, e pergunta: Leão, como é que é do outro lado do muro? E o leão responde: Não há nada para além do muro, apenas um enorme vazio negro, respondeu. E então todos os animais de repente veem um pássaro que sobrevoa o muro, ou seja, ele vem do outro lado e chega lá onde estão esses animais. Todos ficam surpresos, né? E aí o ratinho pergunta para esse pássaro: Você vem do outro lado? Você pode me levar para o seu mundo? Né? Então ele vai em cima desse pássaro, sobrevoa o muro, e aí diz o livro assim: que ele descobriu uma terra mais bonita e colorida do que uma vez ele poderia imaginar. E aí ele diz assim para o pássaro: Pensava que seria escuro e assustador, confessou o ratinho. Foram os meus amigos que me disseram. E aí o pássaro fala para ele: Estavam a olhar com medo, explicou a ave. Tu estás a olhar com fascínio. Fostes corajoso ao quereres descobrir a verdade por ti. Irá haver muitos muros na tua vida, ratinho. Alguns serão feitos pelos outros, mas a maioria será criada por ti. E aí o interessante, né, que depois desse diálogo, eles vão continuar sobrevoando e aí de repente ele olha para o chão e não enxerga mais aquele muro. Então ele pergunta: Onde está o muro para o pássaro azul? E aí a ave fala: Qual muro? Nunca houve nenhum muro aqui. Gente, isso não é incrível. Eu amo literatura infantil. E aí então ele chega lá onde estão os animais, apresenta a eles esse outro lado e todos passam por onde havia um muro criado a partir do imaginário, das experiências, do medo de cada um deles. Eu acho essa história muito preciosa. Eu já leio aqui para as crianças e tento fazer eles refletirem sobre isso também, porque, para quem não me conhece, né, eu tenho 2 filhos. Maria Rosa hoje tem 5 anos, fez agora nesse mês de outubro, e o Benjamin tem 3 anos. E a mais velha, né, que já consegue processar algumas coisas assim, ela, quando eu falo sobre coragem, ela não se enxerga como uma menina corajosa. E eu tento fazê-la enxergar, né, o quanto ela tem sim coragem. Como eu disse, a gente está morando aqui no Canadá, né, há quase 2 meses. E ela vai para a escola, porque ela já está em idade da escola aqui, né, que é a partir dos 4 anos de idade. E mesmo sem saber falar direito, mesmo sem entender, né, quando ela chega da escola, eu pergunto: E aí, filha, aprendeu o que hoje? Ela fala: Mamãe, eu não entendi nada, mas eu fiz isso, aquilo, eu tenho esses amigos, eu, enfim, brinquei com fulano, com cicrano. Mesmo sem entender e mesmo sem falar, ela vai, faz feliz, vai, né? Enfim, isso para mim é uma atitude de muita coragem. Partilhando um pouco sobre o meu lado, né? Eu enfrentei e enfrento ainda muitos medos de estar aqui. E não sou psicóloga, mas aprendi a chamar esses medos constantes que a gente carrega em alguns pontos da nossa vida, né, de crenças limitantes. E dando um Google rápido, né, sobre o que a psicologia entende como crença limitante, diz assim que são pensamentos ou convicções que a gente internaliza e restringem o nosso potencial, impedindo as pessoas de crescerem e de alcançar os seus objetivos. Né? Elas funcionam como verdades que podem gerar autossabotagem, né? Que a gente também comumente chama de síndrome da impostora, né? Insegurança, medo, né? Influenciando o nosso comportamento e a percepção que a gente tem sobre a vida e especialmente sobre nós mesmos. Então, eu tento fazer ela enxergar essa coragem que está nela, né? Uma crença limitante que eu carreguei, assim, ao longo da minha história, especialmente estudantil, assim, né?
em relação ao inglês. Larissa, mas você não está no Canadá tendo aulas de doutorado em inglês, participando de grupo de pesquisa, tudo nesse idioma? Pois é, menina, mas você não tem noção do tanto de pesadelo que eu tinha antes de vir para cá. E é real isso, né? Eu tinha um pesadelo que eu ia para o grupo de pesquisa e eu não conseguia falar nada, nem entender nada. E aí, quando eu cheguei aqui, que estava indo para o grupo de pesquisa, eu me lembrava desse pesadelo, né? Eu disse, meu Deus, isso tem muita chance de acontecer. Mas aí eu tentei ressignificar isso na minha mente, de pensar assim, mas e se acontecer? Qual é o problema, né? Eu tenho grupo de pesquisa todo mês. Eu posso estudar e ao longo dos meses ir melhorando a minha comunicação, tentar fazer com que a mensagem seja entendida de maneira melhor, né? E uma coisa que me ajudou, tem me ajudado muito aqui em Toronto, é que especificamente o Canadá todo tem muito imigrante. Mas em Toronto, se você for pesquisar, mais de 50% da população tem origem em outro país. Então, é mais comum você encontrar estrangeiros do que canadenses. Eu moro num prédio que pertence à universidade, é uma residência familiar. Então, basicamente, todo mundo do meu condomínio é estrangeiro. Então, eu lembro que na minha insegurança, quando eu cheguei aqui, devido a essa crença, né? Esse muro que eu ergui sobre mim, eu tinha vontade de iniciar minha conversa me desculpando. Ah, perdão, né? Eu não sei me comunicar muito bem em inglês, né? Ainda estou aprendendo. Então, eu tinha essa iniciativa de começar uma conversa assim. Depois, eu fui só falando, do meu jeito, da forma que eu entendia. E eu percebi, sabe o que, gente? Que ninguém se importa. Ninguém se importa com o meu erro gramatical, ninguém se importa com o meu sotaque. Contanto que a pessoa entenda a mensagem, ninguém se importa, entendeu? Eu acho que isso de ter muitos estrangeiros aqui influencia muito. Mas, no geral, essa cobrança por perfeição, ela vem mais da gente do que do outro. E aí, quando a gente decidiu vir para cá, né? Claro que eu me esforcei para estudar mais. Agora mesmo eu estou fazendo um curso semi-intensivo para aprender melhor, mais rápido, né? Para poder aproveitar melhor as minhas aulas, o grupo de pesquisa que eu tanto temi, enfim. Estou aqui também não só para aprender sobre o meu objeto de pesquisa na universidade, né? Mas também ter essa experiência multicultural, né? Com o idioma e com a cultura local, enfim. Então, eu quero pegar o que eu posso ter de melhor, por isso que o esforço é importante, né? Eu quero e vou estudar inglês para aprender melhor. Mas é também entender que muito mais desse medo era uma crença do que a realidade, sabe? Quando eu vim para cá, eu falava para o meu esposo que tinha medo de me apoiar muito nele, que já é bem mais confortável em falar inglês, né? Já tem um nível mais avançado que o meu. Então, eu tinha medo assim de ficar delegando muitas coisas a ele, ficar dependente dele. E quis a vida que, enfim, não estou pronta para falar sobre isso agora, porque a gente ainda está vivendo esse trauma, né? Esse processo na nossa família. Mas o Rodolfo teve que se ausentar e eu assumi tudo, né? Todas as questões burocráticas, de ir ao banco, de resolver coisas no condomínio, de compras, de resolver coisas na escola dos meninos, com o meu inglês, que né, para mim sempre foi a pedra de tropeço, né? Eu já morei, alguns de vocês que me conhecem ou ouviram os outros episódios, já ouviram, né, que eu morei num país que fala espanhol por 2 anos. Fui sem saber nada de espanhol para lá, com exceção das músicas das novelas da Televisa, né? Maria de la Barro soy, e claro, né? Tras mi mente de acá donde tu estás, mi padre grita outra vez de RBD. Era tudo que eu sabia de espanhol. Mas como eu não tinha essa crença limitante, eu cheguei lá e me joguei mesmo a errar, a aprender. Foi a minha primeira experiência, eu nunca tinha estudado nada. Então eu não carregava esse muro. Para mim era só um campo que eu ia explorar. Que doida a nossa mente, né? É um idioma da mesma forma do inglês, mas eu construí um muro para um e para o outro não. Então é muito pessoal essas experiências, realmente, né? É com base na nossa experiência de vida mesmo.
ou nas coisas que nos dizem, enfim. E aí eu aprendi, eu acho que em 6 meses eu já me sentia confortável no idioma, né? E com 1 ano, eu lembro que eu sonhava em espanhol, né? Ano que vem faz 10 anos que eu voltei do Peru, mas ainda assim eu me sinto muito confortável. E essa experiência me ajuda aqui também, porque a todo momento eu encontro pessoas de língua espanhola aqui, né? Então, até hoje me ajuda muito, assim. Aqui em Toronto também tem sido muito legal me sentir fluente em espanhol para ter uma outra opção, né? Quando for necessário. Mas esse muro no inglês eu ergui com base nas minhas crenças mesmo, nas aulas que eu tinha. Eu não conseguia me dedicar para estudar, então me sentia insegura, passava vergonha, qualquer coisa assim. Então, por muito tempo, às vezes quando eu tinha uma experiência de ter alguém querendo falar inglês comigo, se eu pudesse, eu fugia, né? Eu não enfrentava porque eu tinha vergonha de errar e todas essas coisas que a gente tem quando a gente ergue um muro sobre alguma coisa que a gente tem medo e quer evitar, né? Acho que a primeira coisa que a gente faz é evitar ter contato com aquilo, né? E aí eu acho que eu desejei muito essa experiência, né, de não ir para... Claro que quando eu pensei no doutorado sanduíche, eu pensei no que era mais confortável para mim, né? Ir para um país de língua espanhola. Primeiro país, minha orientadora, Janaíne, se você ouvir esse episódio, você está de prova, né? Primeiro país que eu falei para ela, eu disse que eu quero ir para a Espanha. Porque, além de, claro, não conhecer a Europa, querer passear, eu me sentia mais confortável em estudar nesse idioma, né? Mas qual é o procedimento padrão quando a gente está fazendo um doutorado e quer fazer um estágio como esse? É procurar um professor que seja uma referência na sua área e tenha disponibilidade de lhe receber naquela instituição, naquele país. E ela disse assim, né? E quem vem, né, na sua mente quando você pensa nisso? E acho que de muitas formas, todos os congressos, para onde eu ia, as pessoas me falavam do meu professor orientador que está aqui em Toronto. E aí eu falei o nome da pessoa, né? Professor Rafael. E aí ela me disse, então perfeito, vai para lá. Eu disse, Janaíne, mas eu não me sinto confortável em inglês, como é que eu vou ter aulas nesse idioma, né? Ela falou, assim, que me incentivou muito, que também era uma oportunidade de aprender, que eu não precisava vir perfeita, que aqui eu poderia ir construindo e melhorando, e seria uma ótima oportunidade também para aprender melhor o idioma. Então eu vi isso como uma oportunidade de olhar além do muro e de quebrar mesmo essa crença, porque olhando objetivamente, se eu aprendi o português, né, eu fui alfabetizada, sei me comunicar em português, qual a limitação que eu tenho para aprender um outro idioma? Nenhum. Basta eu mergulhar nele, estudar e praticar. Igual eu fiz no espanhol. Beleza, aprendi um segundo idioma. Deve ser, então, muito mais fácil aprender o terceiro. A gente vê as pessoas poliglotas falando, né, o quanto os benefícios de você aprender o segundo, o terceiro idioma, que cada vez vai ficando mais fácil. Então, objetivamente, não tem sentido eu pensar. Qualquer pessoa que queira aprender, no meu caso o inglês, mas qualquer outro idioma, se dedicar e praticar, vai aprender. Então, eu acho que eu olhei para esse desafio, tentando aqui responder o Aloysio ainda, né, o meu amigo, e responder a mim mesma. Eu acho que eu olhei para esse desafio e pensei no tanto de coisa positiva que ele me traria. E o quão frustrada eu ficaria de perder uma oportunidade pensando que eu não sou capaz, não vou. Né? Eu tenho um valor que eu construí, não sei de onde eu tirei isso, mas com o Rodolfo, no nosso casamento, na nossa família, a gente tem em comum esse valor, que é de tentar, sabe? Se decepcionar por coisas que não deram certo, mas que a gente tentou, porque eu acho que é mais frustrante a gente olhar para os nossos erros de coisas que a gente não tentou, sabe? Daquilo que a gente não fez. Mas se a gente errou tentando acertar, a gente deu o nosso melhor, eu acho que isso é o maior consolo. Então eu tenho muito esse valor. Quando conheci o Rodolfo, descobrimos que a gente tem muito em comunhão, então na nossa família a gente tem muito isso. Então vamos olhar para trás e se decepcionar com alguma coisa, mas ter o coração em paz de que, sabe? A gente tentou, né? A gente não ergueu um muro, assim, a gente explorou o ambiente e não deu porque não tinha que dar certo mesmo, mas a gente tentou.
Quando eu cheguei aqui em Toronto, né, eu descobri que um amigo também passou nessa seleção para fazer o doutorado sanduíche em outro país. Vou aqui falar o nome dele, Danilo. Um abraço, Dan, se você ouvir esse episódio. E foi muito bonito, porque eu estava caminhando para a universidade, lembrei dele, eu disse, vou mandar um áudio parabenizando essa conquista, né? E quando eu mandei o áudio, eu estava fazendo um trajeto que, quando eu estava lá em Natal, pensando nessa viagem, né? Eu percorri, assim, o Google Maps pensando em como seria quando eu estivesse fazendo aquilo. E daqui da minha casa eu vou andando para o campo, são mais ou menos uns 20 minutos. E eu atravesso um parque muito famoso aqui em Toronto, que é o Queen's Park. Ele tem uma paisagem linda, né? Aqui a gente está no outono, então todos os dias eu vou observando a paisagem mudando. E eu fui passando por ali gravando um áudio para ele, e eu lembro que eu disse assim, Dan, estou aqui gravando um áudio para você, né? Atravessando o Queen's Park em direção à minha aula, que acontece daqui a pouco na Universidade de Toronto. Que aqui um parênteses, né, é a maior universidade do Canadá, né, tá entre as 10 ou 20 melhores universidades do mundo. E eu pensei que quando eu fosse viver essa experiência, eu seria muito mais capacitada, eu tivesse com o inglês muito melhor, tivesse lido muito mais, tivesse muito mais, assim, sei lá, tivesse muito mais capacitada do que eu estou hoje. Mas eu estou aqui atravessando esse caminho que eu ficava olhando lá no Google Maps, com o meu inglês ainda assim bem intermediário, assim, né? Bem básico. Ainda com tanta coisa para aprender, né? Eu tô assim me sentindo assim em construção. Isso é um pouco apavorante dependendo do ângulo, mas isso é tão bonito. E eu falava para ele, né, Dan, a gente é tão mais do que a gente imagina. A gente tem tanto mais para oferecer, sem falsa modéstia, sabe? Mas a gente pode tão mais do que a gente pode conceber ou imaginar. Nossa, gente, eu queria muito que vocês sentissem isso, né? Quando eu mandava esse áudio para o Dani, logo depois ele me respondeu assim, né? Que embora o medo, né, ele possa tentar se apoderar da gente, nós vamos produzindo outros usos para ele, né? E com fé a gente vai viver os nossos sonhos em convivência com o medo. O primeiro episódio que eu gravei esse ano, ele tem o título de uma frase da Clarice, né, que é Depois do medo vem o mundo. Eu acredito muito em tudo que eu compartilhei naquele episódio, né? Adoro essa fase. Adoro essa frase. Mas eu acho que esse pensamento ele vem completar muito o que foi falado naquele episódio, né? Essa beleza da vida que é realizar os nossos sonhos com medo e realizar os nossos sonhos ainda incompletos, né? Eu dando essa mensagem quando ele respondia o meu áudio, vou compartilhar aqui a mensagem que ele me mandou, né? Ele dizia assim: eu amei a sua reflexão sobre como as coisas extraordinárias podem acontecer em nossas vidas em momentos ordinários, em um dia comum e normal, sem a necessidade de que algo bacana só possa acontecer em nossas vidas a partir da lógica de um momento ideal. Eu lembro que tinha um grande muro que eu ergui na minha vida, que era o medo de dirigir. Já falei outras vezes aqui em outros episódios também. E eu sei que é um medo comum, especialmente em mulheres. Sei lá por que a gente cria essas coisas na nossa mente, né? Mas quando eu me vi grávida do Benjamin e com Rosa pequenininha, tendo um carro em casa, né? E dependendo tanto das pessoas para fazer as coisas por mim, por eles, eu pensei assim, não vai ser hoje que esse medo vai me vencer. E fui buscar uma daquelas aulas de pessoas que já têm carteira, mas precisam praticar, sabe? Aí eu fui lá na autoescola que tinha do lado da minha casa. Isso foi final aí de 2021, logo pós-pandemia, assim. E aí peguei o carro, o professor, né, tava do meu lado e tal, ele me levou para uma área bem isolada, onde é comum as autoescolas fazerem suas práticas. E quando eu terminei lá, né, ele disse assim, agora vai pro trânsito. Fiquei insegura com certeza, né, fazia muitos anos que eu não pegava num carro, mas fui.
E isso, gente, eu com um barrigão assim de 8 meses de gestação, eu acho. O professor não teve nenhuma pena. Ele disse: suba aí essa ladeira. E Natal tem uma região chamada Cidade Alta e ela é realmente alta em comparação às praias, né? Aquela região ali que é turística mesmo. E tem um lugar chamado Ladeira do Sol. É uma ladeira, é uma senhora ladeira. Para um motorista iniciante, olha, é o terror. Então eu fui subindo aquela ladeira e quando chegou assim, na parte mais inclinada, ele disse: agora pare. E eu lembro que eu pensei assim: infeliz. Porque eu já entendi que ele ia me pedir para fazer a meia embreagem, que é o terror, né, de quem está dirigindo ali um carrinho que não é automático, né? Eu parei, ele disse: agora, né, liga o carro e saia. E para minha surpresa, respirei fundo, né, liguei e o carro não morreu, né? Consegui seguir. Aí eu fiquei muito orgulhosa e tal, mas quando estacionei o carro na frente da autoescola, eu perguntei para ele: professor, e quando é que vai ser a próxima aula? Aí ele falou: não vai ter próxima aula, porque o que você precisa é ter vergonha na cara e voltar a dirigir. O caba, viu, não teve nenhuma pena da grávida, mas eu sou muito grata pela sinceridade e pelo incentivo dele naquele dia, porque ele podia ter ganhado mais um dinheirinho com algumas aulas, né? Mas ele teve essa sinceridade de me dizer que o meu único problema era o medo. Não era alguma dificuldade de aprendizado. Era só o medo que me impedia de praticar e de dirigir. E aí, a partir daquele dia, eu fui tentando, né? E quando o Benjamin nasceu, Rosa começou a ir para a escola. E eu precisava, era uma necessidade mesmo, né? Eu precisava deixá-la na escola todos os dias. Se eu não fosse, né? Não ligasse o carro, não levasse a minha filha, era um trajeto de 5 minutos. Mas se eu não fosse, ela ia perder a aula. E se eu não fosse buscar no final do dia, né? Não tinha ninguém para buscá-la, né, na escola, então ela ia ficar lá. Então era uma obrigação que eu tinha, fazer esse trajeto de 5 minutos no início da manhã e no final da manhã. E um belo dia, depois de fazer isso, né, de dirigir pela cidade, de resolver várias coisas dirigindo, eu lembro que eu estava voltando para minha casa e eu pegava um viaduto que era mais alto, assim, e era final da tarde, o sol estava se pondo, assim, à minha direita. E aí eu fui sentindo aquela luz amarela bonita, né, do pôr do sol, assim, tocando o carro, tocando o meu rosto. No rádio tava uma música que eu gostava. Fui sentindo o vento, assim, sobre mim e fui percebendo o quanto eu estava curtindo dirigir, né? Curtindo a sensação de ter feito algo por mim. Sabe, é quando você se toca assim, nossa, não tem mais medo aqui. Ou então eu aprendi mesmo a lidar com ele e agora eu tô curtindo. E foi tão bom essa sensação de ter feito algo por mim, que acaba beneficiando a minha família, claro, a nossa logística do dia a dia. Hoje, aqui em Toronto, eu não tenho carro, a gente usa transporte público, né? Mas em Natal era muito comum, quando eu estava com o Rodolfo, ainda assim eu pedi: posso dirigir? Porque eu gostava. E até eu me sentia mais segura eu dirigindo às vezes do que ele, que ele é meio apressadinho. Então, eu queria terminar esse episódio te dando essa sensação, né, de quão gostoso é a gente sentir que fez algo por a gente, né? Com medo, apesar dele, a gente ultrapassou um muro e viu o quão lindo é o jardim que tem depois dele, né? Quão colorido, bonito e diferente do que as pessoas podem ter nos dito, né? É esse jardim. Estou aqui agora em Toronto, em cima da minha cama, gravando esse episódio aqui, olhando para um janelão onde eu estou contemplando vários prédios. Eu moro no centro da cidade, então tem edifícios assim muito altos e tem vários passarinhos assim passando de uma árvore para outra aqui em frente ao meu prédio, contemplando um dia muito frio, mas com um sol bonito, pensando no quanto eu pensei nesse momento aqui da minha vida e tendo muito medo dele. Hoje o medo ele continua aqui, mas ele não é o suficiente de me impedir de estar aqui, né? E de me lançar nessa experiência que eu me propus a fazer junto com a minha família nesse tempo aqui na Universidade de Toronto.
Então, queria deixar essa mensagem para você, responder esse áudio do Aloysio. Desculpa, Lu, a demora em responder. Nem sei se isso foi uma resposta objetiva, né? Com certeza não foi. Mas é isso, eu acho que mesmo me sentindo pequena, limitada, o que me faz ultrapassar é enxergar o que pode ter além do muro e o desejo de viver essas experiências, né? Para olhar para trás e me arrepender só daquilo que eu tentei e não deu certo mesmo, mas ter a paz de saber que eu tentei. É isso, gente. Estou muito feliz de ter voltado a gravar. Isso é uma terapia para mim. E espero que essa mensagem possa ter ajudado alguma coisa no dia de vocês. Um beijo enorme e até a próxima.